tudo bem? Sou a Kelly, do RH. Hoje estarei com José Leandro, da área de Facility, para o bate-papo da semana. Tudo bem, José Leandro? Tudo bem. José Leandro, conte para nós um pouquinho sobre você. Eu trabalho há exatamente 14 anos na Associação dos Advogados. Entrei aqui dia 3 de março de 2011. Então, quer dizer que 13 de março de 2011 foi quando eu fiz a sua entrevista. Isso, você Não fiz sua entrevista. Fiz sua entrevista antes, né? Isso, fez minha entrevista antes para poder fazer a seleção para poder trabalhar na empresa. Na área de Facility. E eu lembro que não foi fácil, né, José Leandro? Não, eram 12 candidatos para 2 vagas. E também lembro que depois a gente teve dificuldade com a documentação. Isso, porque eu estava fora da área da segurança, eu não estava trabalhando na área da segurança. Aí eu tive que correr para poder renovar o curso de reciclagem, que eu tinha uma data que foi dado por vocês para poder iniciar, e eu tive que sair que nem um doido, achar um lugar que tivesse a data específica para mim conseguir fazer o curso, para entregar os documentos para o Wesley, para poder iniciar na empresa, que era coisa de 15 dias no máximo. Mas que bom. E que deu certo e está aqui conosco há 14 anos, né? Graças a Deus deu tudo certo. Me fala um pouquinho, qual a sua formação? Eu tenho o médio completo e estou iniciando um curso novo agora. E que curso que você está iniciando? Eu estou fazendo gestão em segurança do trabalho, Poxa, que bacana. E você está fazendo onde? na Anhanguera, E você faz EAD? em EAD. E está gostando, José Leandro? Estou gostando bastante. É uma nova etapa que é aquela coisa, né? O que a gente acrescenta para nós fica para o resto da vida, Sim, entendeu? conhecimento. Conhecimento a gente nunca perde. Com certeza. E para nós também aqui é super importante. E estamos felizes de saber que você É porque está assim, estudando. isso, com essa minha nova família que eu tenho agora, minha nova esposa, que é meu segundo casamento, então ela que incentivou muito essa coisa da gente tem que sempre procurar estar crescendo, estar evoluindo. É importante. Entendeu? E eu lembro que você tinha algumas 4 filhas, eu acho, não é? São 3, tem uma moça de 21, uma de 25 e tem um rapaz de 28. E aí você teve um segundo casamento. Nesse segundo casamento você não tem outros filhos. Não, nesse segundo casamento a minha atual esposa já tem as 2 filhas dela também já adultas. Eu já tenho os meus, então são 5. Então a gente tem um cachorro. Ah, que bacana. E agora o cachorro também passou a fazer parte da É, família. vamos dizer que é o nosso filho, vamos dizer assim, da parte minha e dela. E como ele chama, José Leandro? Zeus. Ai, que lindo. E me fale um pouquinho, você torce para que time? Ah, sou corintiano. Ah, eu também. Então tá tudo certo. E aqui na ASP você sempre trabalhou na área de facilities. Na área do Facilities. Antes da ASP você trabalhava com o quê, José Leandro? Eu já trabalhei num hospital na Vergueiro, chamado Hospital São Lucas. Eu trabalhei 5 anos lá de auxiliar administrativo, trabalhava à noite. Aí depois eu trabalhei no Martinelli. Bacana. Aí depois do Martinelli, logo na sequência eu entrei na ASP. Mas uma vertente, eu não trabalhei só na área da segurança, entendeu? Você trabalhou em Trabalhei em outros setores, que nem eu trabalhei de auxiliar administrativo. No Martinelli, eu trabalhava como operador de monitoramento. Aí, antes disso, eu trabalhei numa empresa que fabricava telefone, essas coisas e tal. Era tipo líder de produção. E durante essa sua trajetória, assim, qual o trabalho que você fez que teve, que te deu bastante orgulho? Ou que te dá orgulho até hoje? Olha, não é pelo nosso bate-papo não, mas a ASP é uma empresa que é difícil de se achar por aí fora no mercado. Para quem já tem experiência de ter trabalhado em outras empresas, é um lugar bem acolhedor. Para quem conhece outros ambientes e entra na ASP, até outras pessoas que a gente tem oportunidade de conversar e falar, pô, aqui é diferente, aqui o pessoal trata de outra forma, aqui é assim, tá? Eu falei, não, E aí você trazendo isso, a gente recebe como alguns elogios falando da nossa segurança. E o que você acha, se tivesse que para explicar para outra pessoa, por que nós recebemos esses elogios? Então, é justamente isso. Eu acho que a forma de se trabalhar
especificamente aqui na ASP, na segurança, a abordagem, o tratamento, o jeito, ele tem que ser totalmente diferente de você trabalhar, por exemplo, numa empresa terceirizada, que é uma coisa muito mais mecânica e é aquilo. Então, aqui não, aqui, como a gente lida com pessoas de diversas escalas na área jurídica, e que nem eu já falei até para minha esposa, que aqui vem muita gente importante, e tudo, então você tem que aprender a trabalhar nesse meio. Então, acho que o respeito, o tratamento, a forma, então, ele acaba sendo diferencial nesse sentido. A forma, a sua abordagem, o jeito de tratar, a conversa. Então, como a gente lida dia a dia com vários associados, então a gente acaba pegando uma certa amizade de conversar. Então, não é só aquele bom dia, o boa tarde, às vezes você conversa um outro tipo de assunto, uma abordagem que está passando num jornal, alguma coisa. Então, você cria um vínculo mais próximo. Então, você acaba entendendo aquela coisa do... E é recíproco, né? Porque você passa uma coisa bacana e você recebe algo bacana também. Acho que isso que é o importante, entendeu? Então, nesse sentido, eu acho que a segurança ela é elogiada dessa forma, pelo trato que ela tem. E assim, aí olhando assim para a ASP, se você tivesse que falar uma palavra, a ASP é para você? Ah, gratidão. E gratidão é uma palavra muito bonita, né? Gratidão por muita coisa que eu conquistei. E aí, E estou conquistando. Graças à empresa, porque se a empresa tem uma estrutura, ela te passa uma segurança para você poder focar nas suas coisas. Se a empresa ela não te passa segurança, então você não vai investir em coisas que você não sabe que se futuramente você possa ficar no meio do caminho, vamos dizer assim. Então, nesse sentido da associação, essa questão de você ter a segurança para poder estar executando suas coisas, entendeu? Tá planejando e colocando em prática, vamos dizer assim. E aí, aproveitando que você está falando sobre isso, qual a viagem que te marcou? A viagem que me marcou foi para Búzios. Uma das primeiras viagens que eu comecei a fazer com a minha esposa, mas já fui para um monte de lugar. Arraial do Cabo, já fui para Vitória, já fui para Salvador. O que nós combinamos é assim, é fazer Norte e Nordeste. Conhecer Norte e Nordeste. Que bacana. É a nossa meta, assim, como a questão que eu já falei para você, que ela tem umas filhas grandes, eu tenho meus filhos grandes, então a gente pode se dedicar um para o outro. Porque o período que a gente se dedicou para a família já passou. Então agora, a gente adulto, mais maduro, então a gente pode ter mais tempo pro casal. E não na época que eu era mais novo, que eu fui pai novo, que você tem que se dedicar aos filhos, você sabe da minha história, que eu separei, fiquei com meus filhos pequenos, né? Separei da mãe dos meus filhos, você sabe muito bem da história. Então a gente passou a combinar isso. Vamos fazer isso? Vamos. Vamos viajar para esse lugar? Vamos. Então, nesse sentido que eu te falei, a empresa, ela te proporciona isso de você... Eu tiro minhas férias sempre no mês de setembro, então eu já consigo fazer o meu planejamento para poder fazer minha viagem. Então, você consegue se planejar, né? Perfeitamente. Então, isso é importante. Então, tanto você consegue se planejar individualmente e como você também tem a segurança da empresa, da ASP. Sim, tem esse aporte, né, de você poder saber que fala assim, não, eu posso, vou financiar aqui as minhas férias, eu vou começar a pagar a minha viagem, que geralmente a gente começa a pagar em janeiro. Para chegar no mês de setembro, já não ter dívida, não ter nada. Então, é bem bacana nesse sentido de você poder fazer sem ficar com aquela preocupação, com aquela coisa atrás da orelha, com aquela pulguinha, fala, pô, mas será o negócio, sei lá, tá esquisito, tá estranho, ou o pagamento atrasa, ou o pessoal não tem comprometimento. É o que eu falo. O comprometimento que eu tenho com a ASP é porque ela tem para comigo também. Então, eu tenho que ter um comprometimento com a empresa. Isso é importante. Porque o que ela me oferece não falta. Então, eu não posso faltar com a empresa nesse sentido. E qual o seu passatempo no dia a dia, José? Eu gosto muito de ficar em casa. Eu jogava muito futebol, né?
E com o tempo eu parei. Hoje eu gosto de ficar em casa, mas assim, eu não gosto daquela rotina de casa. Então eu saio, vou jantar fora com a minha esposa, a gente vai almoçar fora, a gente vai Uhum. para cinema. Então a gente sempre procura estar fazendo algo para não ficar aquela coisa, chegar, trabalha a semana inteira, chega em casa, dorme. Então você está aproveitando a vida agora, né, Muito, José muito, Leandro? muito. Que bom. Fico feliz, José Leandro. E assim, relembro muito de lá da sua entrada e o quanto para mim também foi importante, né, a sua admissão naquela época, até por conta da Ah, sua história. foi. Então, Foi um período que é que nem eu não posso ter outra palavra a não ser gratidão. Tá falando hoje com você aqui, não tem como descrever, né? Porque vocês entenderam e falou, não, vamos dar uma oportunidade. sim. É um pai de família que precisa de um emprego. Leandro, muito obrigado pelo bate-papo. Fiquei muito feliz de estar aqui com você. Encerro o bate-papo da semana. Não deixem de acessar o Fique por Dentro. Abraço.